Fala galera, belezinha? Aqui é Vitor Rizovas do canal 10 de História. Tudo tranquilo? Estamos começando a aula de Grécia 3, em que falaremos de Atenas e do período clássico. Se você está procurando Esparta ou período arcaico ou os anteriores, clica ali e escolhe o vídeo para ver depois deste, beleza? Aliás, se inscreve no canal para poder me pedir alguma aula e para não perder nada. Combinado? Se você quiser, me peça também qualquer imagem, qualquer tabela, qualquer linha do tempo que você vir nessa aula ou no canal, tá? Me pede aqui nos comentários, eu te mando, você imprime, cola no seu caderno e vai estudar, vai ser feliz e indo bem na prova, beleza? Pois bem, é o seguinte, Atenas e o período clássico. Comecemos por Atenas. Atenas foi fundada por jônios, eólios e aqueus, mas principalmente por jônios, aqui na Península Ática. Tá vendo? Né? Olha lá no mapa. Viu ali? Localizou Esparta? Percebeu? Bom, Atenas, desde o seu começo, tinha a seguinte pirâmide social. Eupátridas, jorgóis, demiurgos, metecos e escravos. Os eupátridas são aqueles sujeitos mais próximos do paterfamilias, lembra? Por isso tinham as melhores terras e terras em maior quantidade, né? E também eram mais férteis, né? Assim que os jorgóis, que são os pequenos proprietários, não são páreos para os eupátridas. Os jorgóis acabam sendo uma camada mais empobrecida da população. Os demiurgos são os comerciantes, que enriqueceram com o comércio entre as cidades gregas. Além deles, os metecos, que são estrangeiros, que passaram a viver em Atenas, e depois os escravos, que são, no começo, principalmente escravos por dívida, mas depois passaram a ser apenas os prisioneiros de guerra. Né? Na medida em que é proibida a escravidão por dívida, a gente vai ter Atenas, então, tendo seus escravos só os prisioneiros de guerra. Beleza? Claro, né, que nem todos esses sujeitos, né, todas essas categorias sociais tinham poderes políticos, ou seja, a cidadania, né? A princípio era excluída, né, era exclusiva, a princípio a cidadania era exclusiva dos eupátridas, mas com o passar do tempo as reformas foram acontecendo e a cidadania passou a ser mais ampla, né? Essas reformas foram propostas por diversos legisladores ao longo dos anos, em um processo lento, mas irreversível. Veja essa tabela. Está ali, ó. Drácon, Solon e Clístenes. Esses sujeitos são muito importantes para a evolução política ateniense. Drácon foi o primeiro a escrever as leis que antes só os eupátridas conheciam. E apesar dessas leis serem muito severas, né, o Drácon não conseguiu conter as revoltas dos comerciantes e das camadas mais pobres. Por que isso é importante? Porque se só os eupátridas conheciam, significa que você está sujeito a coisas arbitrárias, você não tem o conhecimento da lei. Você precisa conhecer a lei para respeitá-la, não é mesmo? Então o Drácon as escreve para que elas sejam divulgadas. Mas apesar dessas leis serem extremamente severas, elas não dão conta de conter a população e as revoltas populares. Tudo bem? Solon põe fim à escravidão por dívidas. Depois divide a sociedade em 4 tribos a partir da renda. Cria também a bulé, que era um grupo de cidadãos que propunham as leis que depois deveriam ser aprovadas pela eclésia, que é a Assembleia Popular. Além disso, ele também cria o Elileu, um tribunal para o julgamento das pessoas. Quem se deu bem com isso foram os demiurgos, que tinham riqueza e a partir de agora poderiam participar da política. Depois desses legisladores, a gente tem um período bastante conturbado em Atenas. São tiranos, Psístrato, Hiparco e Hípias, né? Ou seja, são sujeitos que chegaram ao poder a partir de guerras civis. E para se manter no poder, se aproximaram das camadas mais populares, né? Por exemplo, investindo em obras públicas, o que gera emprego e renda para as camadas mais pobres. Além disso, incentivaram o comércio marítimo, né? O que traria, o comércio marítimo traria o poder maior dos demiurgos e, portanto, os demiurgos apoiariam esses tiranos, não só agora, né, as camadas populares, mas também os demiurgos, né?
Agora, eles não conseguiram, nenhum deles, nem Hiparco, nem Psístrato, conseguiu, nem Hípias conseguiu, nenhum deles conseguiu ser extremamente popular e evitar guerras civis. As guerras civis só desapareceram de vez quando Clístenes, que é considerado o pai da democracia, distribuiu o poder a cada indivíduo. Cada uma das 10 tribos deveriam escolher os seus representantes na bulé. E todos os cidadãos teriam o direito de participar da eclésia, que é a assembleia de todos, a assembleia popular. Além disso, Clístenes garante a isonomia, ou seja, o voto de cada cidadão vale a mesma coisa, entendeu? Se todos participam e todos votam, o voto de cada um vale a mesma coisa. Além disso, o ostracismo também foi implantado, ou seja, se acaso algum cidadão tentar dar um golpe contra a democracia, este cidadão é afastado da cidade por 8 anos. Com essa distribuição de poder, Clístenes conseguiu iniciar um período de estabilidade e paz em Atenas, que pode agora se dedicar ao comércio. Mas tem um detalhe. Quem é cidadão mesmo? Cidadão é o homem, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas, e maior de 18 anos. Ou seja, apenas 10% da população era considerada cidadã. Isso quer dizer o seguinte: a democracia grega não era democrática. Engraçado, né? Mas para os nossos padrões, do século XXI, Atenas não é democrática. Mas vamos observar uma outra coisa. Os políticos não recebiam salário. Isso traz um outro problema. Embora, na teoria, todos possam participar da política, na prática, apenas os que tinham escravos poderiam participar. Claro, os trabalhadores mais pobres precisavam trabalhar para ter o seu sustento, não é mesmo? Com isso, os trabalhadores mais simples, que dependiam do seu salário, do seu trabalho, não conseguiam participar das discussões na Ágora. Isso só se resolve quando Atenas inicia um processo imperialista e os políticos passam a receber salário. Aí é mais fácil para o cidadão mais simples, mais pobre, participar da política. A educação em Atenas, então, deveria tornar o sujeito um bom cidadão. Por isso, a formação das elites era intelectual e física. As crianças passaram a ser educadas para pensar, para filosofar, para perceber o seu papel na cidade e no mundo. Claro que se falamos de cidadãos, falamos apenas de meninos. As meninas tinham uma educação totalmente diferente, voltada para a casa e para o casamento. Por isso eram educadas pelas próprias mães. Muito bem. Depois de toda essa explicação política de educação, chega a hora das guerras. Olha só, as guerras do período clássico. Olha a tabela. Tem ali a guerra, o ano, o período em que aconteceu, as suas causas e a sua consequência. Temos 2 guerras muito importantes. As guerras médicas e a guerra do Peloponeso. As guerras médicas aconteceram entre 500 e 479 a.C., Foram causadas pela invasão persa ao mundo grego. Para combater os persas, foi criada a Liga de Delos, por iniciativa da cidade de Atenas. Essa liga contava com diversas cidades unidas exclusivamente para combater os persas. Com a vitória dos gregos, Atenas passou a ser o maior centro comercial da Grécia, o que a torna imperialista e extremamente poderosa, passando a disputar o poder com Esparta, uma outra cidade muito importante da Grécia. Com essa situação, Corinto e Esparta se aliam na chamada Liga do Peloponeso, que tinha diversas outras cidades além dessas 2. Qual que é o papel dessa liga? Combater o avanço comercial ateniense. A Guerra do Peloponeso, entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, se inicia em 431 e termina em 404 a.C. O resultado da guerra vencida por Esparta? O início do fim da civilização grega, como eu descrevi para você agora. Ou seja, é o colapso das cidades
gregas. Por que o colapso? Porque as cidades gregas passam a lutar umas contra as outras, o que as torna presa fácil para Filipe II, rei da Macedônia. Mas isso é assunto da próxima aula, lá no período helenístico. Agora, vamos ver o que o Enem pergunta desse período, beleza? Vamos ver. Segundo Aristóteles, na cidade, como o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Van Acker, falando lá de Aristóteles. Aí, então, o texto falando do ponto de vista do Aristóteles. O trecho retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a cidadania possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. Alternativa B. Era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Ou alternativa C, estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. Vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Ficamos com a alternativa B, não é mesmo? Uma visão bastante aristocrática de que quem pode participar da política é um pequeno grupo. Observe, o Enem exige leitura. A resposta está no próprio texto, muitas vezes. Você precisa ler o texto para, a partir dele, ver o que você sabe, o que você levou com você para a prova. Belezinha? Galera, fico por aqui. Abraço, até mais.